Não, mas deve estar menos. Bem Aqui menos. está 12. Estou em Petrópolis. Está 12 aí? É. Deixa eu ver aqui. 10 abaixo de 0, não, André? Não chega a isso. Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. O que está chegando? 12, Tina. 12, é frio? Ai, meu Deus. Chegou a bater 38 aqui na semana passada, há 3 dias. E aí cai para 12. Pois é. Então, eu ia brincar que o amigo Zé fala do frio e eu falo do calor, né? O amigo Zé fala, nossa, 12, né? É muito quente. Eu falo já, nossa, 38, muito frio. Sim, amiga Zé. Bom dia. Bom dia, como vai? Salve todas as temperaturas, todos os corações pulsantes. Esta chegada ao encontro é muito significativo no Brasil, não é? Porque a gente vai conversando enquanto outros vão chegando e tal, como quem está numa sala de estar da sua casa recebendo os convidados. Não entram todos de repente, não é? E agora entrou aí um personagem que há 3 dias perdeu a barba e hoje perdeu o bigode. Perdeu o bigode? Ah, meu Deus. Pois é, Bruno, toda a gente tira sarro de quem é bonito. Adiante. Então, mais um pouquinho de espera, estamos há 2 minutinhos, as pessoas vão entrando, está aqui gente boa já. Está aqui gente com quem eu estive ontem também. Presencialmente, claro. Olá, pessoal. Alegria revê-los e revê-las. Gente, eu estou empolgado aqui, deixa eu fazer um relato quando o pessoal vai entrando. A gente teve um evento aqui, eu estou aqui na sede da Associação da Comunidade de Aprendizagem Escola da Floresta, e a gente teve aqui na rua um evento incrível, que a gente fez o primeiro brincadeiraço, que é celebrando a Semana da Pessoa com Deficiência. A gente fechou 2 ruas, assim, duas quadras de 2 ruas aqui, porque aqui na frente da sede, e ali é o CRAS do bairro Floresta, e aí a gente fez uma parceria. Na verdade, a gente está dando uma formação pedagógica para pai. O pai disse, Bruno, a gente queria conhecer a sede de vocês e fazer um evento. E eu pensei, mas fazer evento para a Semana da Pessoa com Deficiência só com as crianças da PAI não faz sentido. Aí a gente chamou a comunidade, cara, e a gente brincou demais. E o brincadeiraço é justamente essa ideia da brincadeira como uma linguagem universal que transcende as barreiras da deficiência, né? E aí a gente pôde trazer a meninada da escola, do Elianas, que são da Escola da Floresta, os vizinhos, vizinhas, Crasso, a pai. Gente, assim, ó, a gente ocupou a rua brincando. E aí a gente ia facilitando brincadeiras, assim, então teve pipa, taco, não sei se vocês conhecem o jogo de taco, aquele um tempão que eu não jogava, tá? Tô todo doído. Passei umas 3 horas jogando taco com as crianças. No final, as crianças foram saindo, era só os adultos jogando taco. Mas brincamos demais, foi muito legal. E assim, olha, aquele gostinho de comunidade de aprendizagem na veia, ocupando a rua, ocupando a comunidade, né, envolvendo crianças com deficiência, tipicidade, né, pessoas típicas, foi incrível, estou bem feliz aqui. Então, eu queria compartilhar essa alegria aí com vocês. Eu vi na internet um vídeo, penso que foi esse evento, né? Crianças jogando taco, etc. Eu vi. Inclusive, tinha a tua frase, Zé, estendida aqui na... Eu vi também. Eu vi. Escolas são pessoas. Então,
Parece que 5 minutinhos são passados, o Léo também já entrou, e talvez fosse melhor ir começando, não é? Amigo Zé, Sim. só para aproveitar, pegando o finalzinho da fala do Bruno, para ele compartilhar aí no chat, né, os links do que foi publicado, né? Além da celebração. Bruno, a tua descrição é sensacional. Eu me lembrei de uns desenhos de Cavalcante, né? Que desenha uma alegria na cidade, uma alegria na rua, né? E você ilustrou aí um paraíso na Terra, que é uma cidade brincante, fazendo muito bom. Tô feliz aqui pelo que você compartilhou. Se tiver proposta de partilha da beleza, acho que já rolou. Então, quem comanda? Zizi, vamos lá. Com licença. Bom dia a todas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Parabéns, Bruno, que alegria. Vamos trabalhando essa construção importante com todas as crianças, todos são importantes e com nossas crianças também, né? Porque quando fazemos evento assim, também trabalhamos com a nossa criança interior, porque lembramos como é bom ser feliz, como é bom brincarmos e podermos trabalharmos juntos construções que são de valor, né? Valor humano. Mas que bom. Bom, então, eu vou solicitar para que nós organizemos os guardiões, né? O guardião das mãozinhas, o guardião do tempo. Para quem está chegando agora, os guardiões são um trabalho constituído para organizar a dinâmica de grupo, né? Que o amigo Zé tem como nome Guardiões, e tem o Lauro de Oliveira Lima, que trazia a colocação, desculpem, com relação às funções. Então, vou solicitar um guardião do tempo e um guardião das mãozinhas. Quem poderia assumir? Seria importante que as pessoas assumissem a construção conosco também. Sim, eu Bruno? fico com as mãozinhas. Então, Bruno assumiu o guardião das mãozinhas, que justamente gesta a animação correlacionado a quando pede a palavra, né, para estar falando, se colocando. Quem poderia assumir o guardião do tempo? Que é uma construção muito importante, porque gesta justamente a organização da dinâmica, nós conseguimos que todos consigam se colocar. Quem poderia estar assumindo? Eu posso, Bruno. É Silvia. Silvia. Agradecida, Silvia. Eu só preciso saber dos tempos certos para eu poder conseguir fazer o trabalho corretamente, tá? Está ótimo. Vamos construindo juntos. Não tem certo nem errado, tem a construção. Mas um acordo que nós poderíamos fazer é de 3 minutos para a fala e depois organizarmos de 3 a 5 minutos. O que vocês pensam sobre isso? Poderia ser? Aqui a tela travou para mim, eu não estou conseguindo ver vocês, mas vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Sim, né? Sim. Sim, Tá. sim. Bom, então, sim? 3 minutos para a fala, e aí depois a gente vai se organizando de acordo com as falas, é isso? Tá Sim. bom. Bom, então vamos começar. Aqui, no nosso último encontro, nós estivemos trabalhando a construção da tutoria, né? As constituições da tutoria. Eu gostaria de perguntar, primeiramente, se o amigo Zé gostaria de organizar o tempo para fazer as colocações, ou se nós já poderíamos começar na continuidade das construções que nós estamos fazendo, amigo Zé? Eu hoje vou-me reservar muito, estou sempre disponível para responder a quem quiser perguntar, expor dúvidas, não é? E assim como vós também. Então, este é o último encontro antes do reinício da formação, propriamente dita, não é?
O que eu poderia deixar hoje como mensagem é que aqueles que aqui estão, presumo, vão, a partir do dia 2, recomeçar um processo formativo de fazer e refletir. Mas aqueles que aqui não estão precisam de ser avisados, ser informados. E nas cartinhas que eu tenho escrito nesta semana que passou, eu deixei muito daquilo que é o início desse processo. Mas pode haver dúvidas em relação a esses processos, não é? E que as pessoas queiram perguntar. Então será a última oportunidade hoje, porque a partir do próximo dia, a partir do dia 2, que é o início da atividade letiva em Portugal, começa no dia 1 de setembro, nós iremos incidir já em dificuldades provindas de uma prática. E, portanto, só poderemos participar se estivermos envolvidos numa prática. É essa a mensagem que eu deixaria hoje, porque já tantas vezes nós tentamos operar transformações e acabamos conversando. Pouco foi concretizado. Então, hoje estaria um pouco mais na retaguarda, mas se eu vir que é oportuno intervir, logicamente que eu iria mãozinha e o Bruno vai deixar falar. Mas se vir que vós possais conduzir os trabalhos sem a minha intervenção, tanto melhor. Perdão. Então é isso. Como vedes, eu falo, não digo nada, mas me expliquem. Lidiane. Olá, gente, bom dia a todos. Nos falamos aí, né, Bruno? A gente marcou um encontro essa semana, né? Uma reunião aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Tina, professor Zé, todo mundo aqui. Bom, gente, vou falar rapidinho. Nós temos uma instituição particular em Jacareí, interior de São Paulo, e a gente já vem aplicando a comunidade da aprendizagem na prática há 3 anos. Né? O nosso amigo Zé fez conosco aí um convite da turma piloto, e nós iniciamos já no final de 2020, né? Então, assim, a gente vem trabalhando na prática, lembrando que em 2017 a gente tentou dar entrada na toda a documentação, mas nos foi negada na diretoria de ensino da cidade, com a seguinte desculpa de que, como nós já tínhamos a autorização sistemática, né, não dava para mudar. Então, a gente seguiu aí o conselho do professor, continuando fazendo na prática o que a gente já vinha fazendo, porém não está na documentação. E esse ano a gente conseguiu o apoio de uma supervisora muito querida, né, que entende muito tudo isso, né, e está nos apoiando. Então, nós estamos aí construindo essa documentação para que possa ficar tudo redondinho, né, na prática, junto com a teoria, tudo certinho. E aí eu tenho uma pergunta, né, para fazer, professor, sobre a parte de documentação, que inclusive foi uma pergunta que a supervisora me fez, né? Como que fica a questão dos históricos, né? Por exemplo, um aluno vai mudar de cidade, estuda conosco, e como que ele leva essa documentação para outra escola, a parte de histórico? E como que a gente recebe esse histórico, né? De outra escola? E se a gente não vai ter mais nota e tal... Eu falei para ela, eu não sei, eu vou perguntar, né, eu suspeito que seja por questões de relatórios, né, mas eu vou perguntar. E aí, compartilhando com vocês também, há 2 semanas, nós tivemos uma grande conquista. Nós conseguimos, já faz 1 ano que nós temos essa OSC, a OSC que a gente criou, Construir Pontes, a OSC na educação, para ajudar o instituto particular, né, porque depois da pandemia nós perdemos muitos alunos. Então a escola está passando por um processo financeiro muito difícil, né? E aí a gente foi tentando nas assembleias, tentando achar uma solução para isso. Foi quando nós criamos essa OSC, né, com a ajuda aí da Tina, do Neto, do professor Zé, né? A gente foi buscar essa sustentabilidade financeira. E aí há 2 semanas nós conseguimos que essa OSC se tornasse de utilidade pública. Nós levamos o projeto para a Câmara de Jacareí, e os 13 vereadores assinaram. Então, assim, foi uma conquista gigante para nós, e agora a gente está correndo atrás, né, de
de se tornar entidade, né, para doação, né, na Nota Fiscal Paulista, correndo atrás de parcerias com empresas, porque assim, o que mais nós queremos é trazer os alunos de volta, porque eles querem voltar, mas não têm condições de pagar, né, e a gente precisa desse recurso financeiro, né, entre outros alunos que estão aí na lista para poder voltar para a escola, né, então foi uma conquista muito grande e a gente está agora engatinhando, né, para aprender como lidar com isso. Então é isso, a pergunta é sobre o histórico, gente. Eu agradeço aqui a oportunidade. Eu estou inscrito bem rapidinho, vou dar, porque a gente tem essa experiência aqui, e isso, Lidiane, é previsto na LDB. A LDB, ela diz que quando existe regimes de avaliação diferente, cabe à instituição que está recebendo o estudante fazer uma adaptação. Então, é bem simples. Se um estudante for, por exemplo, a Escola da Floresta, o registro da avaliação é feito por um parecer descritivo. Se um dia o estudante ir para outra escola, não vai, no histórico dele, em vez de aparecer um número, vai aparecer parecer. E aí vai estar anexado os pareceres junto com o histórico. Com base nesses pareceres, a instituição que está recebendo o estudante tem a responsabilidade legal de avaliar esse estudante e dizer em qual ano ele deve frequentar as aulas. E o Zé, fica à vontade, meu amigo. Obrigada, Bruno. Então vamos lá naquilo que foi proposto, que é tirar dúvidas ou aumentá-las. O Bruno já disse grande parte da resposta, mas eu irei acrescentar alguma coisa. Por volta do 3º ou 4º ano de funcionamento da ponte, surgiu mais uma dificuldade. Nós trabalhávamos ainda com prova, com nota, mas quando as nossas crianças iam para o 2º ciclo, até em Portugal tem 3 ciclos do ensino básico, no Brasil tem 2, não é? Fundamental 1, Fundamental 2, em Portugal tem um primeiro ciclo de 4 anos, um segundo de 2 anos e um terceiro de 3 anos. Não se sabe porquê, mas é assim. Pronto. E quando nós trabalhávamos apenas no primeiro ciclo, e as nossas crianças iam para a escola EB23, que era a escola de 2º e 3º ciclo, eles ficavam muito confusos, os professores, por uma razão simples. Nós tínhamos crianças que tinham feito 8 anos de idade, supostamente teriam feito o 4º ano, teriam aprendido o currículo até o 4º ano, mas não era isso que acontecia. Nós enviávamos crianças para a escola EB23, com 8 anos e um 4º ano feito, que tinham aprendido tudo até ao fim do 9º ano. Ouviram bem? Até ao fim do 2º e do 3º ciclo. Então era uma confusão, porque eles se aborreciam na sala de aula, porque na outra escola era sala de aula. Aborreciam-se, houve problemas imensos. Talvez eu conte uma historinha no final do dia 2, se me lembrarem, se quiserem ouvir, exatamente sobre isso, tá bom? Mas agora eu não vou contar, não se assustem. Bom, o que foi que nós fizemos? Entramos em contacto com a direção da escola EB23, porque é pelo diálogo que nós pretendíamos ir, explicando-lhes que nós não tínhamos anos de escolaridade. Nós trabalhávamos, naquela altura, a chamada fase única, que depois deu origem a algumas experiências e que não foram de muito êxito, enfim. E que nós começámos, naquela altura, a fazer avaliação formativa e contínua, coisa que as escolas não fazem ainda hoje. As escolas aplicam prova e dão nota, e confundem avaliação com classificação e ranking e tal. É uma confusão. Quando eu vejo algum secretário, algum ministério, direção-geral, a exigir a informação da nota, eu pergunto porquê. É logo a pergunta central é porquê. Eles respondem que está na lei. Pronto, qual lei? Que eu saiba, não está. O que diz lá na lei é que a avaliação é formativa, contínua e sistemática, e não é isso que vós fazeis. Então, aí entra numa situação bem delicada, porque então nós começamos, naquela altura, estou a falar por 1979, 80, a ouvir falar de portfólio. Começamos a fazer relatórios, como há bocadinho o Bruno falou.
nos relatórios expunhamos tudo aquilo que a criança aprendeu, não era o que não aprendeu, o que aprendeu nas várias áreas, disciplinas, mas não nos satisfazia. Então trabalhávamos o portfólio. E a partir de 81, 82, nós enviávamos os portfólios com as crianças. Era uma confusão monumental, porque eles não sabiam onde colocar a criancinha. Nós mandámos, por exemplo, 50 crianças e umas estavam, vamos chamar assim, eles faziam uma avaliação diagnóstica, aplicavam testes às crianças. Era uma coisa impressionante. E havia alunos que estavam no nível, sei lá, no 6º ano, outros no 7º, e havia quem estivesse no 9º. Ouviram bem? Nós só tínhamos o cuidado de enviar crianças com 8 anos, porque nós tivemos uma criança de 6 anos que completou o 9º ano, quando fez o 9º ano de escolaridade, o currículo, aos 6 anos de idade. O Alex, ok? Ele aprendeu tudo, até o fim do 9º ano, com 6 anos de idade. Portanto, ele não ia, até porque o desenvolvimento cognitivo não era acompanhado pelo desenvolvimento emocional, ele iria certamente ter problemas sérios. Bom, então, o que aconteceu foi que as outras escolas, como disse muito bem o Bruno, lhes competia adequar aquilo que eles sabiam ao nível do desenvolvimento cognitivo, mas isso criava problemas sérios. Então, eles colocavam os alunos todos numa turma, que era a turma A, só que aquilo que eles iam ouvir para a sala de aula não servia de nada, que eles já sabiam aquilo e muito mais. Às vezes até sabiam mais que o professor. Pronto. Então, com o tempo, nós percebemos uma coisa. Os pais começaram a ser incomodados e disseram que porque é que nós na ponte não continuamos para o 5º, para o 6º, para o 7º e tal, não? E aí houve uma situação caricata que eu não vou contar, porque é eventualmente chocante. Quer dizer que nós, sendo uma escola de primeiro ciclo, as crianças deixaram de ir para o 2º e para o 3º. Acabou. Nem vos vou contar o que aconteceu. Porque em Portugal há uma certa tendência para o autoritarismo, né, por parte de algumas pessoas. Pronto. Mas aceitaram e a escola passou a ser até ao 9º. Porque, embora nós não tivéssemos autorização, mas só obediência civil. Eu estou-me a lembrar da história, mas não vou contar. Pronto. Quer dizer que foi assim. Mandávamos as criancinhas, levavam os portfólios, lá noutra escola eles colocavam todo mundo no 5º ano e arranjavam problemas porque as crianças não se contentavam com isso. Lógico. O que é que eles estavam ali a fazer? Eu contarei a historinha no final, porque ilustra muito mais facilmente. Quem recebe os alunos, que se amanhe, que coloque onde quiser, com uma condição: nunca prejudicar a criança, nunca prejudicar, ou seja, colocá-la numa situação em que ela está a ouvir aquilo que já sabe. Não vale a pena. Aí é preciso muito diálogo, muita compreensão, muita compaixão em relação a essa gente que pensa que aplicando prova faz avaliação. Não faz. Está fora da lei. As escolas estão todas fora da lei. Todas. Porque aplicam prova e dão nota. E não é isso que está na lei. Bom, não sei se expliquei, mas no final, se me der uns 3 minutinhos, eu contei a história e vou chegar a perceber. Cláudia. Oi, bom dia a todas e todos. Eu peço perdão por não estar aparecendo, mas é que eu estou aqui num documento que eu estou finalizando, mas estou muito atenta e ouvindo todo mundo, mas eu queria muito participar. Eu só queria acrescentar algo em tudo que foi dito pelo Bruno, pelo Zé, e não tenho o que acrescentar em relação a isso, mas a quem perguntou, que eu esqueci o nome agora, não sei se é Silvia ou Lidiane, que eu já lidei dentro de escolas com quem vem da Waldorf, e de fato são relatórios, e são aceitos. Então, talvez exista um desconhecimento, talvez, da diretoria, da supervisora em Jacareí, porque eu nunca possa não ter entrado em contato ainda com uma situação dessa. Mas isso existe,
Isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Aliás, quando eu trabalhei lá em Belo Horizonte, nos idos de 2009, 2010, lá na escola já era assim. E olha só há quantos anos, né? E o restante o Bruno já explicou como é feito, e o Zé também, e qual o sentido disso, enfim. Mas em termos legais, isso é legal e é bem possível de ser feito, tá? Só queria acrescentar, e talvez, se a supervisora falar, mas como e tal, citar a lei e citar o caso das escolas Waldorf que, que, que agem dessa maneira, né? A maioria, e está tudo certo. Obrigada, gente. Bruno, eu posso? Vontade, Zé. Só para acrescentar algo que há pouco não referi. A Lidiane falou sobre sustentabilidade financeira também. Ninguém me perguntou nada sobre isso, mas aquilo que nós propomos, a partir do dia 2, é que não haja problemas de natureza financeira, porque eles acabam com todos os projetos. O que é que nós propomos? Eu digo nós porque a ideia pode vir de mas eu estou a falar em nome de um coletivo. No caso da Lidiane, é uma escola particular que eu conheço, muito boa escola, com intenções de inovação e tudo isso. Por que é que há de estar a passar por uma situação dessas? Vem uma Covid e perde alunos. Retoma a atividade e os alunos não voltam porque a educação é um direito. Não tem que ser pago. Tão simples. Não tem. Então é importante que vamos buscar a nota fiscal paulista, que vamos procurar a redução de imposto, a isenção de imposto, para que a pessoa possa contribuir. Vamos, tudo isso. Mas, meus amigos, que fique muito claro. Podereis fazer o que quiserdes. Eu poderei ou não participar. E, portanto, não faço falta nenhuma. E aquilo que eu proponho e que requero, todos os alunos que participem neste projeto têm de estar matriculados na escola pública. Ponto. Ouviram bem? Mesmo que seja uma escola particular. Matriculá-los todos na escola pública. Há direitos. O direito à refeição, o direito ao material, o direito a um professor, o direito. Perdoai que eu falo desta maneira, porque são mais de 50 anos de indignação. Porque é que a escola da Lidiane, que é uma escola exemplar, há de passar por situações de carência quando as escolas ditas públicas, que não são, porque não cumprem o direito à educação, desperdiçam dinheiro em tudo que não interessa. Qual é a lógica? Então, a partir do dia 2, quem estiver, que perceba que partindo das famílias, partindo de um professor, partindo da sociedade, esses jovens, essas crianças, esses adultos, terão de estar matriculados numa escola. E a escola tem de lhes conferir todos os direitos que estão na Constituição e que estão na Lei de Diretrizes e Bases. E no projeto da escola. Não faz sentido que a Lidiane passe por situações como tem passado. É uma indignação muito grande. Portanto, Lidiane, matrícula todo mundo na escola pública mais próxima e exige um professor para esses alunos. Exige. Também tens os teus professores, é evidente. Numa escola particular temos que, digamos, articular ou equilibrar um pouco com o poder público. Mas o poder público não pode eximir-se ao cumprimento da lei. Tem que matricular, a sociedade e as famílias têm de matricular, têm de dar resposta. A reprovação é crime, porque o direito à educação não é respeitado, e tudo o resto vai ser feito com paz, amor, tranquilidade e tudo mais na desobediência civil. Ponto.
Bom, Nós ficamos muito preocupados com a distância. Eu não sei se não é a mão já anterior. Alguém gostaria? Foi a mão anterior que eu esqueci, desculpa. Ah, bom, acontece, capaz. Alguém gostaria? Não tá? Vai, Zizi. Bom, primeiramente, Lidiane, parabéns, que bom que você está fazendo essa construção fantástica. É assim mesmo, tem que ter coragem, colocar a mão na massa, esses são os pontos principais para serem feitos. Eu gostaria de complementar, colocando realmente a importância dos relatórios, do portfólio, se você conseguir deixar organizado também, para você preparar de cada aprendiz o portfólio, conseguir fazer talvez algumas apostilas, algumas construções a partir desses portfólios, um sarau, convidar os pais, a comunidade, para ver essa construção que está acontecendo, como está acontecendo, e que a força desse campo, principalmente quando se tem alguma dificuldade frente à questão burocrática, a comunidade ela ajuda muito, porque os pais vendo essa construção, vendo como os filhos estão entendendo, aprendendo, e o que eles estão vivenciando, a alegria que eles estão tendo nessa construção, fortalece muito essa comunidade. Então, eu daria essa sugestão, inclusive de tentar fazer até uma construção deles apresentarem as evidências de aprendizagem deles, mostrarem os relatórios que estão sendo construídos, trabalharem os portfólios, mostrarem como que eles estão pegando os portfólios, fazerem também qual seria o portfólio do aprendiz, qual seria o portfólio, né, do tutor, eles fazerem modelos para eles construírem, eles mesmos, claro, fazerem propostas deles construírem os modelos, e tem o perfil do educador, no caso, o perfil do tutor, tem o perfil também da própria comunidade. Então, tudo isso poderia ajudar a ter bases avaliativas, né? Que está, inclusive, correlacionado a estabelecer uma linha de base da qualidade da educação, que é justamente, depois da constituição da tutoria, no plano de inovação, nós trabalhamos justamente essa construção. Então, isso ajudaria bastante para trazer as pessoas para construir junto. Porque quando você tem as mães e os pais construindo junto, nossa, com certeza você tem muito mais força dentro do ambiente que você está fazendo. Então, só teria esse ponto a complementar, eu vi que a sua mãozinha está levantada também, por favor. Vontade, Lidiane. Então, a gente tem esses portfólios, a gente já trabalha com a questão, a primeira pergunta, no primeiro dia de aula, o que queres saber e por quê, a primeira pergunta, a gente já vem traçando a tutoria, a divisão dos professores por tutoria, né? A gente já tem essa inclusão, a gente já pega os alunos menores com os alunos maiores, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Feira do Conhecimento, que são apresentados os projetos. Então, sobre o tema astronomia, por exemplo, a gente já tem crianças de 7 anos, com crianças de 13, com os de 17, e tem também alguns pais ali que participam, né, nessa apresentação do projeto no final do ano, e a gente tem as pastas portfólios, e eu falei sobre isso para a supervisora. Mas o que a gente pensa, assim, entende, é que eles não têm ainda uma mente tão aberta, né? E aí o que elas estão sempre muito preocupadas é em relação mesmo à documentação. Então ela ficou assim, de cabelo em pé, como que eu faço, como que a gente vai fazer depois para a questão de concluintes, históricos, notas e tudo mais, né? Então, eu falei para ela dos relatórios, eu falei da pasta portfólio e tudo isso, né? Mas a gente percebe que essa cultura está sendo implantada aos poucos. Com a conquista da OSC, nós tivemos uma manhã, né, no nosso primeiro dia de aula, o presidente da Câmara, ele passou uma manhã conosco, e ele ficou encantado com tudo que a gente faz lá dentro, e ele disse assim, se você parar para pensar, realmente é isso, por que dividir por faixa etária, se na escolinha dominical não é assim, se na nossa casa não é assim, né? Então faz muito sentido o que vocês têm aqui. Então, assim, a gente está muito feliz de estar conhecendo essa proposta, esse projeto, é uma coisa de inovação para o município. Quem sabe vocês consigam partilhar isso para os outros. Vamos levar isso para a Câmara, porque os vereadores eles têm uma verba que eles podem estar destinando para vocês. E tudo que for falado sobre educação, a gente vai ter vocês como referência, porque realmente é algo, assim, sensacional que vocês estão fazendo aqui. Eles passaram a manhã conosco, os alunos apresentaram para eles a escola, a gente foi lá na Câmara no dia 16, foi feito um cerimonial, que a gente recebeu o certificado de utilidade pública, depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, IE Marques Moraes, né? E vocês podem estar vendo lá tudo o que foi dito, foi algo muito, muito maravilhoso em relação à comunidade da aprendizagem, é algo assim que encantou e assustou, porque eles não conheciam.
realmente eles nunca tinham ouvido falar sobre trabalhar dessa forma, né? Então, é algo que a gente está vendo que está trazendo para a cidade, e a gente tem, inclusive, contato. O ano passado o professor esteve, né, com o pessoal da rede, lá em Jacareí, falando com a Maria Tereza, é algo a secretária da Educação, que ela também quer trazer para a rede, mas é o que ela falou para mim, gestão de pessoas, isso é muito difícil, os professores tradicionais são mente muito fechada, então o primeiro passo realmente é lidar com isso, lidar com as pessoas, né, para fazer com que elas entendam tudo isso. Mas a gente tem sim, a gente está fazendo portfólio, a gente tem tudo lá registrado. Obrigada. Bruno? Zé? Bom, eu falo tanto. A Maria Teresa é uma ótima secretária, nós conhecemos-la bem. E eu compreendo porque é que ela coloca alguns engodos. Quando me perguntam porque é que não há mais escolas, como a escola da Ponte, isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes. A minha resposta é muito simples, porque você não quer, é logo. Porquê? Reparei, quando se põe em causa uma escola brasileira porque não dá nota, eu pergunto, a escola do Projeto Âncora não é brasileira? Não tinha nota. Mas tem que ter turmas. A escola não tinha turmas, é brasileira, a lei é a mesma, porque é que esta tem de ter? Eu fico muito espantado com as desistências, porque já há algo feito, não é? O que é preciso? Documentação. Durante esta semana, eu irei enviar-vos para as pessoas que vão fazer, não é para quem tem apenas curiosidade, quem vai fazer. Irei enviar, ou iremos, vários documentos basilares que nos vão proteger. Nós deveremos ter capacidade de compreender os limites de uma secretaria, as dificuldades que ela enfrenta. Não é fácil. Deveremos ter compaixão, dialogar, mas, quando nos exigem notas, nós devemos perguntar porquê e não fazer. Quando falam de segmentação cartesiana, primeiro ano, vai perguntar porquê é que há. Não é isso que está na lei. E, quanto à sustentabilidade, já vos falei. Porquê é que não hão de estar matriculados e exigir o cumprimento da lei? Neste caso, a lei é o projeto político-pedagógico, o projeto educativo, que não é cumprido. É necessário, realmente, compreender as dificuldades de um gestor, de um diretor, de uma secretaria, de um ministério. Não podemos agir de outra forma que não seja pelo diálogo, compreendendo o que o outro faz, sente e teme, mas não fazer aquilo que está fora da lei, que é aplicar a prova e dar nota. Isso está fora da lei. Volto a lembrar. A avaliação é formativa, contínua e sistemática. Prova não é formativa, é excludente. Não é contínua, é periódica. E não é sistemática, porque incide numa parte da matéria e numa disciplina. As escolas estão fora da lei. Para além de que, não vamos entrar agora aí nesse assunto, na questão da avaliação, mas passar de uma notação de prova para uma notação de classificação é extremamente complexo. Porque uma prova está construída dentro daquilo que se chama escala intervalar de variável contínua, enquanto que a notação de escala ordinal funciona com variável discreta, num ranking que não faz sentido algum. Eu ontem estava a falar com alguém que lamentou que o Saresp vai desaparecer. Eu digo, olha, pode desaparecer o Saresp, pode desaparecer tudo o que está aí escrito, porque está tudo fora da lei. Bom, a pessoa não quis mais conversa, desligou o computador. Muito obrigado. É isto, sabem o que é? É uma coisa que o Roberto Crema definiu. Normose. Vale a pena ler, recomendo como leitura de fim de semana. O meu amigo Roberto Crema escreveu um livro sobre isso. Normose. Mas vai correr tudo bem. Esperai pela historinha no final do dia.
Léo. Bom, estou aqui escutando hoje, mais escutando do que tudo. E é muito bom ver esse movimento e entender que não é um movimento hegemônico. A gente tem um movimento hegemônico, a gente tem uma pauta hegemônica, que hoje é construída a partir de interesses internacionais que são apresentados pela OCDE, que são apresentados no PISA, tá? Que representam um modelo que atende a interesses muito claros, vinculados ao mercado. Mas, dentro desse movimento contra-hegemônico que nós nos encontramos, nós também não estamos inventando a roda, porque nosso lastro, nossas raízes são profundas. E exatamente porque a legislação brasileira permite a nossa existência, a gente consegue ver a profundidade dessas raízes. É exatamente porque a educação portuguesa construiu o fazer a ponte, né, o processo de construção da escola da ponte, que mostra que essa raiz é profunda, né? Mas a gente tem que entender que dentro desse caminho, o ato de comunicação é fundamental. Tem um processo contínuo de uma sociedade com milhares de informações a todo instante, e que a gente tem que garantir o nosso espaço de construção, de reafirmação, e a todo instante saber que o nosso colega foi criado dentro do modelo hegemônico, e que a identidade dele está nesse modelo hegemônico, e que bater no modelo hegemônico, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso, porque o ser humano do outro lado, ele entende que a gente está batendo nele. E não é isso. Não é isso que a gente tem que reafirmar. Tá? É exatamente o processo que o Bruno tem feito na Escola da Ponte, que a Lidiane tem feito no projeto, né, que Zizi, enfim, que nós estamos fazendo aqui, né, que Tina, enfim. Esse caminho, esse caminhar, ele é feito pelo ato de comunicação cotidiano e uma paciência visceral. Sabe? Não sei se a gente consegue ter paciência visceral, mas eu acho que é o que a gente está precisando. A paciência tem que estar nas nossas vísceras, porque o ataque é a primeira coisa que a gente sofre. E a gente devolve o ataque com amor. Não temos mãozinhas levantadas. Se alguém quiser complementar, da continuidade, fica à vontade. Fala, André. Oi, Léo. Só complementando o que você falou, não só os nossos colegas, né? Às vezes as próprias crianças, e principalmente os mais jovens, né, quando a gente entra num processo desse de transição, também apresentam uma certa resistência, porque já foram modelados, né, num determinado padrão também, né? Então, o processo de diálogo e de sedução, né, ele é muito grande, né? Ele é muito árduo, ele é muito... Mas não só os colegas, né? Às vezes os próprios, principalmente quando você já chega para os mais crescidos, né? O formato já está tão arraigado que até esses mais jovens têm ainda uma... Às vezes pedem para voltar atrás, né? Eu tenho observado isso com um grupo que eu estou trabalhando com jovens do ensino médio. Enfim. E duas coisas, né? Quando você trabalha com jovem do ensino médio, os nossos colegas professores, tem duas coisas interessantes. Existem dois territórios, né? Um simbólico e um real,
né, que é difícil deles abrirem mão, né? O simbólico é o campo do conhecimento, que está fragmentado, né, e existe essa dificuldade, né? Trabalhar isso, trabalhar com os professores. Por isso, na semana passada, eu perguntei como é que a gente faz tutoria de quem tutora, né? E o outro território é a própria sala de aula, o formato dela, né? Romper com isso é uma coisa bastante... necessita de muito diálogo, de muito trabalho, de muita autorreflexão, de análise, né? Precisa de tempo. Só complementando isso. Zé? Está sempre a voltar este Francisco, não sei quem é, mas vamos lá. Vamos lá. Isto hoje está calminho, tranquilo. Entre o dia 2 e o dia 9, a coisa vai agitar-se, vos garanto que vai. Porque na paz, eu gostei muito de uma expressão agora do Léo, que teremos de, como é que ele disse? Que já me esqueci. Devolver o ataque com amor. É isso mesmo, Léo. É isso mesmo. Na paz. Então, meus amigos, temos precedentes legais, temos precedentes de projeto, estão aqui pessoas que estão a desenvolver projetos com outras características e, portanto, são brasileiros, são portugueses. Temos escolas com quem vale a pena trabalhar. Nesta semana que passou e na outra, eu estivemos, que eu não ando sozinho, não é? Em duas escolas do Morro do Estado, com gente maravilhosa e que vai participar com a Casa Reviver e com muitas outras comunidades nessa mudança. E, portanto, eu acredito nos professores, nos gestores, às vezes até acredito no Ministério, às vezes, pronto. Então, entre agosto e dezembro, já sabeis o que vai acontecer. Até dezembro, acabou a sala de aula. Acabou. Extinguir a dar aula em sala de aula. Nós temos do nosso lado, para além da lei, temos um António Novoa, em Portugal, que diz que a escola não deve ter sala de aula. Está escrito, posso passar-vos isso. Temos no Brasil um Pedro Demo, que para mim é o maior dos teóricos neste momento, que diz que não tem de haver sala de aula. Ele tem vários livros sobre isso. Valha-me Deus, como é que continuam nas universidades e nas escolas com sala de aula? A paciência tem limites, porque isso tem consequências. E as consequências é o analfabetismo, as consequências é não aprenderem. O direito à educação não ser cumprido, não ser assegurado. Então, entre agosto e dezembro, todo mundo matriculado na escola pública mais próxima, para ter direito à alimentação, a materiais, a transporte, é um professor. E as escolas devem respeitar o direito à educação, a uma educação integral, que não é aquela agora que estão para aí a falar. Educação integral. Na paz. As escolas têm a obrigação de cumprir o projeto escrito, que não está a ser cumprido. Não é possível desenvolver os projetos político-pedagógicos ou projeto educativo que eu leio em sala de aula. Não é. Mas vamos começar em sala de aula, claro. Vamos começar em sala de aula. Eu vou deixar-vos já com a historinha que eu prometi, se me derem essa possibilidade. E depois me calarei, não para sempre, porque eu vou voltar, mas continuaremos nas minhas cartinhas. Eu hoje vou fazer uma cartinha assim, muito da paz, que é aquilo que eu sinto neste momento. Uma grande paz de espírito. Então, posso contar a historinha ou não dá para contar? Pode ser. É para ilustrar aquilo que há pouco a Liviane falou e outros falaram. Então vamos lá. Decorria o ano de 1979. Acho que foi 79. Não, se não foi, também não importa. Eu fui à escola EB23,
falei com os professores e disse, olha, nós temos lá 37 jovens que expliquei-lhes como nós trabalhávamos e tal, eles não entenderam nada ou não quiseram entender. Eu disse, bom, eles para o ano vêm para cá. É preciso criar condições para os acolher, porque eles estão lidando com outra prática e, portanto, pode haver problemas e nós não queremos que vós tenhais problemas e que as crianças sofram com isso. Tá bom e tal, ok. Pronto. Claro que nunca mais deram para acabar com ninguém e aconteceu que chegou setembro e lá foram 37 jovens. Esta história foi-me contada pela professora de estudo da Terra, não sei o que, era uma disciplina que já nem existe. Ela, às vezes almoçávamos juntos, e ela chegou no primeiro dia de aulas, ela vinha esbaforida, chega junto de mim, ai Zé, tu nem vais acreditar, nós vamos falar lá e tal. E ela depois bebeu um copinho de vinho tinto e tal, ela viu um pouco a clarividência do cérebro e tal, e começou a contar. Olha Zé, eu estava na sala dos professores, eram umas 8h30, e vi para onde é que eu vou, primeiro dia de aulas, para onde é que eu vou. E vi que no meu horário estava assim, turma A, entre parênteses, Escola da Ponte. Era perigosa, era uma turma perigosa. Então, diz ela, eu fiquei feliz, finalmente eu iria conhecer os alunos da Ponte. Lá foi ela. No primeiro dia de aula, isto foi sempre contado por ela, e portanto peço desculpa às vezes eu estar aqui a fazer algum exercício de adaptação. No primeiro dia de aula, já sabe como é, eu chego à sala de aula e eles andam para lá, para um lado, para o outro, tal, meninos, quietinhos, tal, vá lá em fila, tal, podem entrar e tal. Eu cheguei à sala de aula e não vi ninguém. Caramba, onde é que eles estão? Perguntei à funcionária. Olha, onde é que está a turma A? Não está aqui ninguém. E a funcionária pôs o dedo no nariz para me mandar falar baixinho ou calar e apontou para dentro da sala. Eu espreitei para a sala. E o que é que eu vejo? 37 jovens sentados, em silêncio, livro aberto à frente. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Eu entrei e disse, bom dia, então, tudo bem e tal. E eles levantaram o braço, todos. Eu até me assustei. Aí eu disse, então vem da Escola da Ponte, não é? Eles levantaram o braço. Eu até me assustei. Ela disse isso 2 ou 3 vezes. Aí ela disse, bom, eu disse quem era, expliquei a disciplina e que nós iríamos ter a primeira aula, passado 2 dias, porque era uma apresentação, 5 ou 10 minutos e tal. E virei-me para o quadro e comecei a escrever o sumário. Vila das Aves, tanto de tal, sumário, apresentação, diálogo com os alunos, para papel, ponto final. Quando eu me voltei, estavam todos com o braço levantado. Eu pensei, será que eles querem falar? Leva tempo, também é portuguesa, não é coisa mais difícil, é um ritmo mais lento. Então, aí ela disse, alguém quer falar? E apontou para uma criança. E a criança disse, olha, minha senhora, nós queremos perguntar-lhe coisas, mas eu não fui o primeiro. O primeiro a levantar o braço foi ali. Diz ela, eu percebi que havia uma ordem de inscrições. E aí perguntei ao mocinho que foi apontado, tu queres dizer alguma coisa? Eu disse, quero sim, minha senhora. Olha, eu estive a ler o livro durante as férias e tenho aqui dúvidas na página 34. Diz ela, eu nunca tinha visto um aluno a ter dúvidas. Eu nunca tive um aluno que tivesse lido o livro ao longo do ano. E aqueles já tinham lido o livro antes do ano começar. Lógico que eu estava habituado. Então ela fica espantada. E o problema é que cada um cria coisas diferentes. E eu fiquei sem saber o que fazer. O que é que eu digo? Já não esperei para a segunda aula. Passados 2 dias, eu dei a aula que ia dar, passados 2 dias, eu tinha o meu planejamento feito, e virei-me para o quadro e comecei a expor a matéria que eu iria trabalhar. Quando eu acabei e me voltei, mais de metade da turma não estava lá. Eu nunca tinha ouvido, não tinha ouvido ruído nenhum. Eles estavam habituados a entrar e a sair sem ruído. Diz ela, mais de metade da turma não estava lá. Eu fiquei assim, como é que eles saíram? E perguntei, onde estão os vossos colegas? Vi quem foi o primeiro a levantar o braço e disse, diz lá. Ele disse, olha, senhora professora, certamente isso que a senhora põe no quadro, eles já sabem, não vão estar aqui a perder tempo, eles devem ter ido para a biblioteca estudar outras coisas. Opa, mas isso é natural, eles já sabiam aquilo, foram estudar outras coisas. Só que aquilo caiu muito mal. Aí a colega volta para a sala dos professores e explica ao professor que vai a seguir que é uma turma muito complicada, que é uma turma que já sabe a matéria. Então, esse professor
ele era conhecido por fazer o seguinte: no princípio de cada ano letivo, entrava na turma, dava 2 palmadas na cabeça de um e dizia: a partir de agora é assim, já fica por conta, que ninguém levanta a voz, ninguém fala, eu é que mando. Era pedagogia musculada, como ele dizia. Então, o sujeito vai dar a aula, entra na sala e, sem mais nem menos, pau, dá um tapa numa criança. A criança olha para ele, olha para os colegas, levantam-se todos, saem porta fora, exigiram ser recebidos pela diretoria. Foram recebidos e disseram: ou o professor pede desculpa ao nosso colega, ou nós não entramos na sala de aula. Olhai, que maravilha. Olhai, que exemplo de solidariedade, de cidadania, de respeito. E o professor foi obrigado a pedir desculpa. E nunca mais bateu em ninguém. Temos aqui o quê? Uma outra cultura. Por que é que devemos estar sujeitos àqueles que impõem, né, um modelo hegemónico que provoca tanta infelicidade? É cada vez maior o número da criança e de jovem automutilado. É cada vez maior o número de suicídios na infância e juventude. Vamos continuar a aturar isso? Claro que não. Na paz, tranquilamente, compaixão, perdão, gentileza. Ficar em paz. Dia 2, o mundo vai mudar. Até logo. Beijinhos. Tchau. Gratidão, Zé, pelas belas e inspiradoras palavras. Peraí que eu tô com o microfone longe. Muito obrigado, Zé. É muito bom te ouvir, como sempre. Muito inspirador. Pessoal, temos 3 minutos. Ainda temos tempo, se alguém quiser trazer mais uma questão. Eu queria pontuar o que eu comentei no início do evento, né, brincadeiraço, que a organização toda foi feita em conjunto com os estudantes também, e é muito lindo tu ver eles se organizando em equipe, fazendo bolo e cozinhando para fazer comida para receber a comunidade, preparando brincadeiras para fazer com as crianças da PAI, e isso, o Freinet fala muito nisso, né, de ser como um canteiro de obras, assim, mas no sentido potente, educação, de que, sabe, todo mundo, porque, cara, quando tu tá num lugar, numa escola, que todo mundo tá fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, tem mais um ali, tu nem é um, né, tu é um número, nem uma pessoa. Agora, quando tu tem o teu lugar, não, ó, eu sou responsável por fazer bolo, eu sou responsável, sabe, tu tem o teu espaço, a motivação muda completamente. É isso que o Zé estava trazendo em relação ao estudante que estava lendo. É outro lugar que educação. E eu acho uma lástima a gente estar aí no século XXI já há mais de 2 décadas e a gente não consiga fazer o espaço formal consagrado à educação ser um lugar interessante. Gente, quando é que a gente vai seguir admitindo isso, né? Nós somos educadores, a gente tem que dar um basta nisso. Tem que dar um basta, porque se não nós, quem? Tina. Bom dia. Ontem eu tive uma roda de conversa com educadores de 2 creches e a gente ficou bem nesse ponto aí que você falou, Bruno. A gente trabalhou um pouco o resgate da infância interior e a reflexão foi: nós temos a chance de fazer diferente. Está nas nossas mãos. Uma das educadoras, gravei o nome dela, Natália, falei várias vezes, tão difícil eu gravar nome, e ela perguntou: Tina, você acredita mesmo que a educação vai ser diferente, vai ser humanizada? E aí a gente trouxe toda essa reflexão para a urgência. Então, essa educação instrucionista da sala de aula, das crianças enfileiradas, das crianças que são números, ela adoece. E pelo menos o que eu vejo são uma sociedade adoecida, com educadores adoecidos, com crianças sendo adoecidas muito cedo.
criança em creche, berçário, e logo nos primeiros anos da escola, essa criança, ela tem toda a autonomia dela podada, ela tem toda a criatividade dela podada, porque ali, se ela tem interesse na borboleta, na planta, na água que mistura com barro e vira lama para fazer um bolinho, ali ela tem que, não, para tudo, que agora você vai aprender o quadradinho, o que é triângulo, o que é... Peraí, mas entrou uma libélula, olha aqui, vamos lá ver qual a função da libélula nessas plantas. Ontem, eu ainda estava conversando com o pessoal do TCC, e eles estavam falando das galinhas, a Dani trouxe as galinhas, que na escola dela tem galinha, ela tem que ficar limpando cocô de galinha. E eu perguntei para ela, falei, por que tanta galinha nessa escola? Ah, porque tem escorpião, né, do interior de São Paulo, então tem escorpião, tem que ter galinha. Então, com tanta coisa interessante, o que essas crianças estão... Porque, assim, eu vejo uma criança viva, com os olhos brilhando e com sede de saber, dentro de uma sala, sentada numa cadeirinha, numa mesa, aquilo é tão artificial, aquilo é tão... a contenção corporal, já estourei o tempo, né? A contenção corporal da criança, aquilo é uma violência, né? Fica quieto agora, senta e faz o que está no papel. Isso é muito violento, muito violento. E não é só na educação infantil. Criança é criança, se a gente for colocar uma média, né? Criança é criança até 12 anos. E o que a gente está fazendo com essas crianças? É muito agressivo. Eu considero muito agressivo. Desculpa aí, estourei o tempo, eu não gosto disso. Zizi? O Mauro levantou a mão e baixou, não sei se ele vai querer fazer alguma consideração. Mauro, pode deixar que eu aviso, brincadeiraço, vai ser uma alegria, te receberemos de braços e corações abertos, assim como todos e todas que quiserem participar. Mauro, não sei se vai fazer a sua consideração. Olá, Cláudia, que bom te ver aqui. Gente, eu estou tentando abrir, mas mexendo no mouse, está ligado no celular, eu não ia conseguir nunca, porque aqui é no celular, aqui é computador, enfim, mas também é muito bom estar aqui, e eu quis estar, né, porque é o último encontro, e eu queria estar com vocês. Um beijo bem grande para todo mundo, e um excelente final de semana. Ô, Tina, não sei se tem a ver, mas eu vou passar o recado. A Bruna, lá de Maricá, entrou em contato comigo para eu ajudá-la e tal. Ela até falou que foi você que falou, eu me prontifiquei, mandei meu e-mail, mas ela não entrou mais em contato. Fiquei preocupada. Eu não sei se você está acompanhando, só para você ficar informado. Tá bom? Então, beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, até o próximo encontro. Agradecida a todos, a todas. Continuemos Tchau, a inovação. Até mais. Até mais. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu, gente. Vocês também. Grande abraço a todos. Ótimo final de semana. Obrigado pelo dia, obrigado pelas partilhas. Foi muito especial hoje. Um abraço, gente.